Logicamente, como sempre fazemos por aqui, a gente começa repercutindo a nossa enquete ou as nossas enquetes, porque a gente repercute a enquete do dia anterior e também já repercute a enquete do dia atual. Vamos lá. Na enquete do dia anterior, vamos repercutir aqui o resultado com você. Então, nós pedimos ontem para você sobre a questão da prevenção. Você costuma fazer exames periódicos de prevenção? Olha, que bom, hein? Que bom. 60,7% das pessoas que responderam ontem a nossa enquete disseram que sim. Sim, fazem. Quase 61%. Então vamos arredondar aí. 61% dizem que sim, que fazem seus exames periódicos. Porém, temos 39%. É um percentual ainda alto de pessoas que não costumam fazer aí os seus exames periódicos. Claro que isso não é uma pesquisa, é uma enquete, só tinha uma pergunta. O ideal seria a gente poder estratificar isso aqui. Bom, qual é a idade das pessoas que responderam a enquete? Pra gente saber, bom, dessas pessoas que não costumam fazer, será que são pessoas que são mais jovens, né, que ainda não têm essa preocupação tão grande com os check-ups, em estar verificando como é que está a sua saúde? Ou será que são pessoas que estão em idade que deveriam estar se preocupando mais e não estão? Então fica aí esse resultado de 61 para 39. É um bom resultado, é um percentual bom, né, de pessoas que se preocupam aí com a sua saúde no sentido de fazer exames periódicos e preventivos, mas ainda temos aí 39% de pessoas que não costumam fazer. Fica a dica então, ok? Obrigado para você que participou da nossa enquete do dia de ontem. E a enquete do dia de hoje, hein? Na enquete do dia de hoje, a gente está repercutindo a situação das nossas rodovias estaduais. Inclusive, tem matéria do Julian, aí logo mais também sendo distribuída nos nossos grupos de jornalismo, nas nossas plataformas digitais. Matéria exclusiva aqui do jornalismo, em instantes. Em instantes também uma matéria exclusiva aqui do jornalismo sobre o estado das nossas rodovias estaduais. Olha, se você vai para Rodeio, veja desde a Marechal Floriano Peixoto, aqui no final da Marechal, até o início lá da rodovia que dá acesso a Rodeio, você vai ver o estado que está essa rodovia. Ali quando chega na rótula de acesso a Araponguinhas, depois tem a próximo da Rudolf, na sequência até Rodeio 12, é lastimável. Quando você chega ali na divisa de Timbó com Rodeio, o asfalto tá lastimável, parece que precisa abrir uma cratera para alguém cair dentro, para um carro estragar, para alguém se mexer, fazer alguma coisa. Tem ali bem próximo da divisa de Timbó com Rodeio, tem uma cratera ali próximo a uma faixa elevada que os carros têm que simplesmente ir mais para o meio da pista para desviar, principalmente os veículos pequenos. E aí até corre risco aí de causar algum acidente com um motociclista que normalmente anda mais no meio da pista, anda ali querendo ultrapassar quando sai da faixa elevada, enfim, ou mesmo com um veículo que vem do outro lado e não presta muita atenção nessa situação, mas é lastimável. E isso não é de hoje, tá muito tempo ali, muito tempo. Você vai para Benedito Novo, é a mesma situação, né? Você vai, então demora até que alguém tome uma providência. E é assim, e a gente segue assim. Então, a gente está colocando isso para você também dar a sua opinião aqui na nossa enquete. Aí é o seguinte, na sua opinião, de quem deve ser a responsabilidade pela manutenção das rodovias estaduais? Bom, você vai dizer, rodovia estadual, é do estado? Mas vamos lá, será que tem que ser assim mesmo? Isso não pode ser mudado? Não pode ser feito alguma coisa diferente? Aí tem as seguintes alternativas aí para você votar. Do município, vir para o município essa responsabilidade, aí tem que ver as formas de viabilizar isso. Continuar sendo do estado, deixar assim como está, não funcionando do jeito que está. Do município com financiamento do estado, bom, talvez seja uma alternativa. Ou continuar com o estado, porém com mais cobrança por parte de vereadores e prefeitos das cidades em que aquele trecho da rodovia está. Que a gente vê uma inércia, né? Muitas vezes é uma inércia também de Câmara de Vereadores e da Prefeitura de maneira geral na cobrança. Só quando há uma pressão, alguma coisa assim, para se fazer alguma coisa. E quando vai para Rodeio, ali o Rodeio é uma responsabilidade tanto da Prefeitura de Rodeio quanto da de Timbó, da Prefeitura no sentido vereadores, né? Que eu digo aqui das nossas autoridades políticas locais.
para deixar sempre a situação estourar. Lastimável o estado, o estado das rodovias, dessa rodovia especificamente. Mas vai para Benedito, é a mesma situação. E aí quando vão fazer, e aí o problema, quando vão fazer, quem faz uma operação tapa-buraco, faz um recapeamento ali que não dura nada. Ninguém fiscaliza, ninguém vai lá ver se está bem feito o trabalho. Aí fica ali aquele recapeamento, fica bom durante um ano, no máximo, daqui a pouco começa a buracar de novo. E tudo bem, daí paga de novo o pessoal para ir lá fazer o remendo e assim fica sustentando, né, essa máquina das rodovias esburacadas aqui da nossa região e no nosso estado de maneira geral. Você vota, você participa, você interage com a gente aqui na nossa enquete na manhã desta quinta-feira. A enquete está nesse momento sendo distribuída nos nossos grupos de jornalismo, então você já pode ir participando e votando aí pra gente. Eu já vou também compartilhar o link aqui no Facebook, no YouTube, enfim, para você poder votar e participar. Daqui a pouquinho também você que está interagindo pelo WhatsApp da Cultura também já recebe o link para poder votar, tá bom? Muito bem, enquanto isso nós vamos então dando sequência no nosso giro de notícias nessa manhã de quinta-feira. Na última sexta-feira, dia 5, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, deu início à distribuição das urnas eletrônicas para 100 zonas eleitorais do estado que vão utilizar elas nas eleições municipais de 2024. Até o final desta semana, mais de 2.000 urnas já terão sido encaminhadas do Depósito Central da Justiça Eleitoral Catarinense para os cartórios das cidades de Anita Garibaldi, Balneário Pissarras, Biguaçu, Bom Retiro, Curitibanos, Gaspar, Guaramirim, Itapema, Lages, enfim, bastante cidade aqui, inclusive Navegantes, Pomerode, Santo Amaro da Imperatriz, São Francisco do Sul, São Joaquim e Timbó. O Tribunal Regional Eleitoral prevê roteiros de entrega até o início de agosto, quando todas as 17.830 urnas já devem estar armazenadas localmente nos municípios. Além das máquinas, também são enviados nas remessas baterias, cabos de bateria e cabinas de votação. Posteriormente, o tribunal fará ainda a entrega de bobinas e fones de ouvido. Muito bem, já está começando então a movimentação aí do TRE para a questão das urnas eletrônicas. Chegarem, né, poderem estar a tempo e com toda a segurança, né, chegarem aos locais, os principais locais de votação, ou seja, todos os municípios, né, precisam receber aí toda a estrutura. Então já começa essa movimentação. Existe um grande trabalho de logística, né, para essa questão das urnas eletrônicas. Enfim, o trabalho, por isso que até se cogita a possibilidade, se comenta essa possibilidade. Nós temos uma eleição apenas, não duas eleições intercaladas a cada 2 anos, porque isso gera um movimento, uma necessidade de logística, um custo elevadíssimo para os cofres públicos. E quando a gente fala em custo elevadíssimo para os cofres públicos, eu sempre vou lembrar você aqui, não existe dinheiro de cofre público. Cofre público, o estado, o município, a União não produzem nada, nenhum prego. Eles só têm dinheiro por conta do pagador de impostos, por conta do imposto que você paga quando vai lá comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Lá naquele preço está embutido imposto. Quando você abastece seu carro, está embutido imposto. Aliás, não é pouco, né? Qualquer coisa, você vai num supermercado, você vai numa lanchonete, tem lá imposto embutido naquele item que você está consumindo. Então a gente paga imposto para absolutamente tudo. Aí você vai lá, recebe o seu salário, tem lá o imposto descontado do seu salário também. Então é isso. E depois, se você ganha acima lá de 3.000, 2.800, 3.000 reais, tem lá o imposto de renda que você vai pagar também. Então tudo que se paga nesse país por conta do município, do estado e da União, do governo federal, é com o nosso rico dinheirinho, tá bom, gente? Então essas urnas eletrônicas, toda essa logística, tudo isso aí custa dinheiro. Custa combustível, custa gente para fazer, custa o custo da própria urna eletrônica. Somos nós que pagamos. E aí, a cada 2 anos, eleição. E a gente sabe que eleição a cada 2 anos é bom para quem? É bom para os políticos, não para a população. Os políticos estão... Eu já comentei isso por aqui. Os políticos agora, nessa eleição municipal, os vereadores, os candidatos a prefeito estão com foco, claro, aqui na eleição municipal. Mas se você sobe um pouquinho,
deputados, o próprio governo dos estados estão trabalhando já para as próximas eleições, para suas reeleições, ou para colocar o seu grupo político, manter seu grupo político no poder. Então, as eleições estão sempre em foco e é sempre as próximas eleições. E de 2 em 2 anos, toda essa estrutura, todo esse curso sendo movimentado aí no país por conta de eleições. Já começando então com a movimentação aí das urnas eletrônicas. Olha, você, na medida em que a gente tem os nossos temas por aqui, você fique à vontade para você dar a sua opinião a respeito de tudo que a gente vai comentando por aqui, porque a gente dá a notícia, dá os nossos pitacos por aqui também, mas também você tem esse direito. Você tem aí as nossas plataformas digitais. A gente, na medida do possível, vai repercutindo as opiniões de você sobre cada assunto, cada tema que a gente vai abordando aqui no nosso giro de notícias. Fique muito à vontade para isso. Aliás, é muito bom quando o ouvinte dá uma opinião aqui a respeito de algum tema que a gente comenta. Independente se você concorda com aquilo que foi comentado, não concorda, enfim, dê também a sua opinião aqui nas nossas plataformas digitais, tá bom? Fique muito à vontade para isso. Olha, agora um tema também relevante. Por que é relevante? Ontem a gente fez aí a nossa enquete sobre a questão da saúde, da prevenção, e agora nós temos uma lei, um projeto piloto para testar bula digital para remédios e aprovado pela Anvisa. Aqui eu também quero a sua opinião, tá? Que você dê a opinião, enfim, que você fale a respeito disso, sobre a questão das bulas. Ontem, quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um projeto piloto para substituir a bula impressa por uma versão digital em alguns medicamentos, com a inclusão de um QR Code nas embalagens. O código permitirá o acesso a informações adicionais como vídeos de instrução para o uso adequado do produto. O projeto terá vigência até 31 de dezembro de 2026 e as informações coletadas e monitoradas durante esse período servirão como base para futura regulamentação sobre o tema. Mas veja só, a primeira pergunta que eu faço aqui a respeito dessa notícia é o seguinte: você costuma ler bula de medicamentos? Você costuma pegar a bula e ler? Você não acha essas bulas muito complicadas? Vem bulas, essas bulas escritas, independente se ela é digital ou ela no papel, as bulas são complicadíssimas de você entender. Normalmente as pessoas procuram lá os efeitos colaterais, o modo de utilizar e os efeitos colaterais, é o que se procura numa bula, né? E a dosagem adequada, enfim. Mas a bula traz uma série de outras informações que, se você muitas vezes for ler tudo que está lá e procurar entender tudo que está lá, você não toma remédio nenhum, né? Porque tem muitas vezes aí dos efeitos colaterais, das possibilidades e disso e daquilo, e de que a empresa se preserva para não ter garantia nenhuma para o usuário, enfim. Então, você costuma ler bula de medicamentos? Você acha as bulas atualmente elas são fáceis de interpretar? As informações básicas que a gente precisa estão logo lá na capa, na cara da bula? Essas informações, as básicas, deveriam estar logo aí visíveis e numa linguagem fácil de interpretar. Agora, se as pessoas no papel não leem a bula, elas vão ler a bula digital? Porque é o seguinte, além de tudo, você tem que pegar a caixinha do medicamento, tem um QR Code lá, tem que apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí abrir um link, alguma coisa que vai estar lá a bula. Será que percentual da população consegue fazer isso hoje com o seu celular? Tem muita gente que não sabe operar direito o seu celular, nem sabe as opções que tem aí, sabe pegar, apontar a câmera do celular lá para um QR Code e aí vai ver que abriu um link, tem que abrir o link, tem que ir lá e ler a bula? Isso. Quantas pessoas daí não vão ler a bula do medicamento? Simplesmente não vão ler. Já não leem, né? Hoje em dia, depende muito daquilo que o farmacêutico, né? O atendente da farmácia coloca por escrito ali na caixinha. Essa é a verdadeira bula, não é? Não é essa a verdadeira bula do medicamento? Aquilo que o farmacêutico, o atendente da farmácia coloca na caixinha, 2 comprimidos a cada 6 horas, 1 comprimido a cada 8 horas. E pronto, é isso ali que é a bula do medicamento. Ninguém lê mais nada a respeito disso. Ninguém não, né? Tem muita gente que vai lá e lê toda a bula. Mas e você? Agora eu quero saber a sua opinião. Você lê, não lê bula? Você acha que vai funcionar a bula digital dos medicamentos? Tem que manter a bula digital e também a bula no papel?
para quem não tem acesso à questão digital. Enfim, dê a sua opinião. Essa discussão da bula digital surgiu com a publicação de Lei 14.388, que permite à autoridade sanitária definir quais medicamentos terão apenas formato de bula. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, manifestou sua preocupação. Veja, na segunda-feira, o IDEC enviou um ofício à Anvisa solicitando a exclusão da pauta sobre o tema da reunião pública de ontem, quarta-feira. O Instituto argumentou que a medida é inadequada à realidade brasileira, pois aumenta os riscos de intoxicação por consumo inadequado de medicamentos e aprofunda desigualdades relacionadas ao letramento digital e ao acesso à internet, conforme comunicado, então, do IDEC. O Instituto de Defesa do Consumidor não está muito contente com isso, não, dizendo que muitas pessoas não conseguirão mais ler a bula de medicamentos. Você pode colocar para a gente a sua opinião a respeito disso, tá bom? E a Câmara aprovou ontem, quarta-feira, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Foram 336 votos a favor, 142 contra e 2 abstenções. Eram necessários no mínimo 257 votos favoráveis. Os deputados votam agora os destaques, as tentativas de alterar o texto base antes de a proposta ser enviada ao Senado. São 5 destaques. A equipe técnica da Fazenda acompanhou a votação dentro de plenário e celebrou a aprovação. A emenda constitucional da reforma foi promulgada em dezembro, mas é necessário regulamentar as mudanças no sistema tributário por lei complementar. O PL e o Novo, os partidos, foram os únicos partidos a orientar os seus integrantes a rejeitarem no plenário a primeira proposta de regulamentação. A oposição e a minoria também se posicionaram contra. O relator do texto, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, incluiu uma trava para evitar que a alíquota do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, ultrapasse 26,5%. Muito bem, essa é a questão aí da reforma tributária sendo aprovada, na votação que foi feita em caráter de urgência. Essa é uma questão importante que, na minha visão, não poderia ter sido votada em caráter de urgência. É uma legislação complexa, aquilo que está sendo alterado por aí também, apesar de querer simplificar a questão do imposto, alguma coisa vai simplificar, mas não basta simplificar. Nós não precisamos só de simplificação, que isso vai reduzir um pouco a questão do custo da empresa também na questão do cálculo, mas o que nós precisamos, que daí sim afeta a população de maneira geral, é redução da carga tributária. E nós não vemos isso, bem pelo contrário, tem muitos setores, principalmente os setores de serviço, que vão ter um aumento significativo na carga tributária. Esse é o problema dessa reforma tributária, com essa discussão pífia e com essa pressa e urgência em aprovar, porque o governo precisa arrecadar e quer começar a arrecadar logo, quanto antes, com a reforma tributária. Lógico que ela entra em vigor, ela vai entrando em vigor aí de forma, não vai ser direto, vai começar, paulatina, de ano em ano, e vai tendo alguma alteração. Porém, essa falta de discussão é que preocupa, essa pressa, essa urgência e esse derramamento de emendas parlamentares, que agora foi substituído pelo mensalão. Foi dado um jeito aí de regulamentar o mensalão, essa é a verdade. Legalizaram o mensalão através das emendas parlamentares, que hoje se chama emendas parlamentares. Hoje a grande mídia chama de emendas parlamentares. Nos anos anteriores, aí, principalmente de 2022 para trás, nos 4 anos, era o orçamento secreto. Orçamento secreto. Agora não tem mais orçamento secreto, agora são as emendas parlamentares. A Daizir está participando aqui da nossa programação, dizendo, olha, eu fico triste sobre esse negócio da bula digital. Como fica o idoso e os carentes que não têm acesso à informação, que não têm acesso à internet muitas vezes? Então tá bom, Daizir já deu a sua opinião aqui também. Obrigado, Daizir, por participar e dar a sua opinião a respeito desse tema que a gente levantou aqui no Repórter Cultura. Você sabe, Daí, que a respeito da reforma tributária, o Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, defendeu, o processo aí de discussão do projeto e ele disse aí para a grande mídia que foram mais de 220 horas de audiências cronometradas, foram 300 entidades recebidas, mais de 1.000 pessoas.
O plenário pode ter um pensamento ideológico por um lado, pode ter um pensamento ideológico para o outro, mas acusar a Câmara dos Deputados num tema como esse, de que faltou debate e oportunidade, não é correto. Aí eu fiquei pensando, né? Será que para um tema que já está há 30 anos, né, sendo debatido, que já estava sendo aí, já estava passando pelos corredores aí da Câmara, será que 220 horas são mesmo suficientes? Isso daí 9 dias? 9 dias de discussão para um processo de 30 anos e algo que vai afetar tanto, né, as nossas empresas, o nosso dia a dia. Será que é suficiente? Pois é, 30 anos de discussão, algo que vai afetar tudo para 50 anos para frente, enfim, né? Claro que isso pode ser mudado, porém, daí ele coloca em horas. Talvez, ô Lira, para ficar mais impactante, Lira, faz em segundos. Divulga em segundos, que daí eu acho que talvez convença mais, tá? Porque em horas, fica 220 horas. Né? Como o Júlia disse aí, são 9 dias. Um projeto tão importante. Mas da próxima vez ele faz o cálculo em segundos, né? Aí talvez a gente fique mais impactado com o seu cálculo. Olha, falando em tributação, o ministro Haddad disse que valor para compensar desoneração foi reestimado entre 17 e 18 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem, quarta-feira, que a pasta reestimou o impacto da desoneração da folha e do benefício previdenciário para municípios no orçamento deste ano, para entre 17 bilhões e 18 bilhões de reais. O novo número coincide com os cálculos dos senadores. Segundo Haddad, a nova estimativa foi feita com base na evolução da arrecadação. Eu vou abrir aspas aqui para o ministro Haddad, né? Porque é muito bom abrir aspas e dizer que essas falas são dele, porque muitas vezes ali ele abre a boca e a gente nem entende direito o que ele fala. Nós tínhamos falado em 22 bilhões, depois com a evolução da arrecadação neste ano foi reestimado para 17 bilhões e 18 bilhões. Com base nisso estamos fazendo reprojeção. E como vai reonerando, esse valor vai caindo nos próximos anos e essa escadinha tem que ser compensada do outro lado. Aí que mora o perigo. Compensação disso, ou seja, mais tributo. Ao invés de achar formas de manter essa desoneração para os municípios, que isso é bom, traz, né, oportunidades também para empresas, enfim, que também fazem parte disso. Não tem revisão, não tem achar formas de eliminar despesa, não, é cobrar. Cobrar, é taxar, compensar, não tem jeito. É só nisso que esse governo tem pensado ultimamente. Está seguindo uma filosofia, né, Aldair? Uma filosofia que a gente já conhece há um tempo, de não colocar meta, deixa uma meta aberta. Quando atingir a meta, dobra a meta. Dobra a meta da arrecadação de impostos, é verdade. Olha, a recente suspensão de uma licitação-chave para a SECOM tem agitado os corredores políticos e causado grande expectativa quanto às futuras decisões judiciais. Este processo envolve a escolha de 4 empresas que seriam responsáveis pela comunicação digital do governo federal, dirigido pelo Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, a SECOM. Vamos, então, entender os detalhes deste caso, entender o que isso significa para a comunicação governamental no Brasil. A suspensão foi desencadeada por uma ação cautelar do Tribunal de Contas da União, TCU, liderada pelo ministro Haroldo Cedras. Segundo fontes, essa ação veio à tona após a identificação de possíveis irregularidades no processo licitatório, que poderiam consistir em violação ao sigilo do procedimento. O clima de incerteza se estendeu rapidamente, considerando que as propostas das empresas só foram reveladas após o anúncio de um jornalista que antecipou os vencedores nas redes sociais. Um jornalista antecipou os vencedores de uma licitação nas redes sociais, veja só. Totalmente legal aí essa questão das licitações. Pois é, né? Essa questão das licitações... daqui a pouco até no setor de segurança, o Júlia tem notícia aí de prefeitos aqui do estado, ou prefeito aqui do estado. Ex-prefeito do estado de Santa Catarina, por questões de licitação. Agora no governo tinha a licitação do arrozão aí, do arroz, agora mais licitação sendo bloqueada pelo TCU e assim vai, né? Essa questão das licitações
no nível municipal, no nível estadual, agora nível federal, sempre um problema. O Marcos Hugo Hansen está participando aqui, ele está dizendo aqui o seguinte: eu nunca li bula de remédio. Quando eu tomava remédio de farmácia, pois a letra é muito pequena e muita coisa que nem sempre a gente entende. Hoje em dia, nem em médico, eu última vez que fui foi há uns 12 anos, fiz exames. O resultado mostrou alguma anomalia, mas o médico me disse que eu era muito novo para ter doença e me disse que não tinha nada. Acho que ele tinha razão, pois mais de 20 anos só tomo remédio para dor de cabeça. O resto me viro com chá caseiro dos bons. Tá bom, Marcos, valeu, obrigado. E mesmo o remédio para dor de cabeça tem que cuidar, hein? Porque se toma muito, vira crônico o negócio aí. Exatamente, mas está participando aí, deu a sua opinião com relação à bula dos medicamentos. Muito bem, corpo fechado. O Marco tem corpo fechado aí, é verdade. Muito bem, e agora, para a gente fechar o nosso giro de informação nessa manhã de quinta-feira, presta atenção nessa informação, porque você pode estar bêbado e nem sabe. Bêbado no sentido aí do bafômetro. Marcas famosas de pão de forma podem levar a flagrante no bafômetro. Um relatório do Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, revelou que várias marcas de pão de forma do Brasil apresentam níveis de álcool que poderiam interferir em resultados do teste do bafômetro. Agora tem uma desculpa. O policial, eu comi umas 3 fatias de pão antes de pegar o volante aqui. Deve ser por isso. Não bebi nada, comi 5 fatias de pão. Olha, fontes do álcool no pão, do pão de forma. Segundo a Proteste, o pão passa por um processo de fermentação, onde os açúcares são convertidos em álcool e gases. Normalmente, a maior parte desse álcool evapora durante o forneamento. No entanto, o relatório aponta que a presença de álcool em alguns pães se deve ao uso excessivo de conservantes à base de álcool, utilizados para prevenir o mofo e prolongar a vida útil do produto. É lógico, né? Antigamente a gente comprava o pão fresquinho na padaria, ou a mãe fazia o pão em casa, no forno. Hoje não, a gente compra o pão que vem empacotado, né? Dessas marcas mais famosas aí, que dura dias, semanas até. E aí a gente sabe que alguma coisa tem ali para conservar. Então tá aí, ó. Se fossem bebidas, seriam alcoólicas. O estudo revelou que 6 das 10 marcas de pão de forma mais consumidas no Brasil têm teor alcoólico que ultrapassa o limite de 0,5% estabelecido pela legislação brasileira para bebidas não alcoólicas. Veja isso. Entre as marcas de pão de forma testadas estão a Visconti, com 3,37%, ou seja, de 0,5%, tem 3,37%. A Balduco com 1,17, vejam que o limite é 0,5. A Visconti 3,37, a Balduco com 1,17, a Vic Bold com 0,89, a Vic Bold sem glúten com 0,66, a Vic Bold leve com 0,52 e a Panko com 0,51. Mas veja a Visconti 3,37. Mas essa aqui, se você comer umas 3 fatias, você tonteia. Fica tonto mesmo, né? Conforme o Detran, a quantidade segura de álcool no organismo seria abaixo de 3,3 gramas por litro. Segundo o estudo, consumir apenas 2 fatias do pão de forma de uma dessas marcas poderia levar a uma alteração no teste do bafômetro. 2 fatias. Por isso que eu disse, esse da Visconti aqui com 3,37, 2 ou 3 fatias, você deve ficar meio tonto já, né? A Proteste alerta sobre os efeitos desse consumo para motoristas, especialmente crianças e gestantes. E aí as empresas se manifestaram, né? Porque essa é uma matéria lá do Estadão, e as empresas se manifestaram, mandando notas que seguem todos os padrões requeridos pela Anvisa e pela questão aí da segurança nos alimentos, mas o fato é que o Proteste identificou essa quantidade de álcool nas fatias de pão de forma. Aí tem 2 situações, né? Aquele camarada que vai chegar lá no teste do bafômetro da Polícia Militar, vai dizer que comeu 5 fatias de pão e não bebeu nada, mas comeu 5 fatias de pão antes de dirigir. Tem aquele camarada que
querendo beber escondido, vai comer 5 fatias de pão para ver se substitui a cachaça, né? Daí ele vai substituir a cachaça pela fatia de pão, aí e vai estar comendo pão. Ninguém vai dizer que ele está bebendo, ele só está comendo uma fatiazinha de pão, ao invés de... Vai chegar no boteco, agora eu tô vendo, os cachaceiros chegando no boteco, me dá aí 2 fatias de pão. Pão com bolinho ainda. Pão com bolinho. Olha só que notícia é essa, hein, Juliana? É diferente, né? Diferente essa notícia, não é uma notícia que a gente vê todo dia, né? O pão trazendo aí, então, alterações no bafômetro, né? Podendo trazer essas alterações. Você comentou, né, que aí você chega lá pro policial e fala, olha, seu policial, na verdade eu comi só 3 fatias de pão. Aí o policial vai falar, então tá bom, explica isso lá pro delegado. E olha, só pra gente finalizar aqui o nosso giro de notícias, Odair, a gente agora vai passar aqui para os nossos ouvintes, para quem está assistindo também as nossas lives pelo Facebook, pelo YouTube, uma matéria rapidinho aí sobre a situação de uma das nossas estradas estaduais, né, uma das nossas rodovias estaduais que liga Timbó a Pomerode. Trata-se da SC 110. Nós vamos mostrar aqui o estado que ela se encontra. Acompanhe só com a gente. Veja só se esse é o estado de uma rodovia estar aqui na cidade de Timbó. Nós estamos aqui na SC 110, quilômetro 122, e é lamentável, é terrível a situação que se encontra a estrada aqui. Essa é uma rodovia importante que liga as cidades de Timbó e Pomerode, e ela é de responsabilidade do DEINFRA, ou seja, do governo do estado. O tamanho do buraco é tanto que eu consigo até limpar meu tênis aqui nessa panela. Isso não é de hoje, gente. Só quem passa por aqui diariamente sabe do caos que é esse trecho de Timbó a Pomerode. Nós queremos que esse vídeo vá parar na mesa, no gabinete do senhor secretário de Infraestrutura. Onde é que está a atenção para Timbó? Uma cidade cheia de empresas que arrecada tanto. Onde é que estão os recursos do nosso município? Muito bem, faz parte da nossa enquete do dia de hoje, o Júlio mostrando o acesso de Timbó a Pomerode, mas não é diferente acesso de Timbó a Rodeio, não é diferente acesso de Timbó a Benedito Novo, enfim, rodovias estaduais são o foco da nossa enquete do dia de hoje e da participação e da interação também dos ouvintes aqui no Repórter Cultura. E você pode acompanhar, principalmente você que está vendo as nossas imagens, né, pelo Facebook, pelo YouTube, o estado das estradas, né, realmente é terrível, é uma vergonha, na verdade, as estradas estarem dessa forma. Esse trecho ali da SC 110, quilômetro 22, fica ali próximo ao bairro São Roque, né, um pouco antes ali do bairro São Roque. Então, aí a gente se pergunta, né? Será que é essa mesma condição da estrada que a gente merece? Cidade de Timbó, que se fala tanto, né? Que arrecada tanto, uma cidade tão próspera, tantas empresas, mas cadê o retorno, né? E outra também, as autoridades cobrando isso, né? Do nosso governo do estado. Onde é que está? Pois é, isso que me deixa abismado, porque a rodovia tem que chegar no estado que o Júlio mostrou aí, essa rodovia de acesso a Pomerode, aí tem essa de Rodeio que tá lastimável também, a rodovia de acesso a Rodeio, tem que chegar nesses estados lastimáveis para alguém se mexer, tem que vir boca no trombone, tem que a rádio, a gente aqui fazendo nosso papel, claro, de cobrar das autoridades, fazer a filmagem, fazer a reclamação aqui para daí alguém se mexer. Eu vejo aí com muito mais facilidade, de repente, aí colocando lombada aqui nessas rodovias de acesso a outras cidades, aí ninguém precisou nem pedir, né? Ninguém precisou pedir, apareceu uma lombada lá, pediram lá, né? Os moradores daquela região pediram, né? Não vou também ser inconsequente aqui com o que eu estou falando, mas é isso que eu falo, muitas coisas que de repente não era necessário são feitas e outras coisas que são muito necessárias ninguém cobra, e só se cobra quando há uma pressão, né? Quando há uma pressão para que verdade. Se faça alguma coisa. E se for preciso ir lá, gravar, falar, mostrar na mídia, publicar, quantas vezes for necessário, a gente vai fazer.
Com certeza, a gente está fazendo aqui o nosso papel e a gente conta com você, ouvinte, também, para você mandar aí a sua boca no trombone, para você mandar a sua reclamação. A gente sempre tem, né, a gente tem contato direto aqui com os órgãos municipais, inclusive muitos estaduais, deputados. Enfim, a gente vai fazer o que sempre faz, o que é possível, né? Mandar, entrar em contato, fazer algum tipo de pressão. A gente não pode fazer acontecer, a gente não pode fazer, pegar o político no colo e ir lá fazer ele fazer alguma coisa. Nem o pessoal do DEINFRA para ir lá e consertar a estrada. A gente não pode fazer isso. Mas o nosso papel aqui, a gente sempre vai fazer, que é de denunciar e que é de cobrar das autoridades competentes ou incompetentes, né? Essa situação aí das nossas rodovias. E principalmente, o nosso papel aqui, dar voz à população. Exatamente. A Áurea Evald, rodeio sentido Benedito Timbó, buraco da vergonha, precisa fazer uma filmagem também, tá dizendo aqui a Áurea Evald. A Iliane, ela está se referindo aqui à nossa matéria sobre o pão com álcool. Daí, será que eles querem que a dona de casa trabalhe o dobro agora? Tem que fazer pão também? Olha, Iliane, eu não sei, mas que o pão feito em casa é muito mais gostoso do que esse pão empacotado, esse pão enlatado aí que a gente compra. É verdade, é muito melhor, tá bom? O Narciso Vanzuí tá colocando... Odair, e o leite? Que dura 1 ano nas caixinhas. O que será que tem lá dentro também? Muito bem lembrado, Narciso. Tudo menos leite. Tudo menos leite, é verdade. Muito bem, vamos lá então. A gente encerra assim o nosso giro de informação nessa manhã de quinta-feira. Ofertas da farmácia Super Popular Timbó. Xarope Melcetose, expectorante e